Fala, Poppers! Bem-vindos para mais um programa. Hoje a gente vai falar de Quaresma. Passou o Carnaval, entre esse período de Quaresma, várias religiões a praticam. Será que tem Quaresma no Espiritismo? Você ficou curioso? Então acompanha depois a vinheta. Bom, Matheus, vamos falar sobre esse assunto, é importante. Às vezes a gente está deixando de fazer alguma coisa que deveria dentro do Espiritismo. Então, para entender um pouquinho, a gente pode começar falando sobre Quaresma, né? Que é uma prática muito comum, por exemplo, no catolicismo. Uhum. Eu acho fascinante, porque a Quaresma, né? Eu sou espírita desde novo, então eu não tenho muita familiaridade com todas as maneiras que são praticadas para se louvar a Quaresma e tudo mais, né? Mas eu sei que tem muitas, e as pessoas, assim, geralmente quando elas fazem, elas se dedicam muito. E por mais que no espiritismo, né, e eu como espírita não tenha essa prática, eu acho muito louvável, assim, o que eles fazem. E eu acho muito legal porque eu tenho colegas que são católicos, né? E daí a conversa que eles têm, não sei o que e tal, tipo assim, porque como é muita coisa pra fazer, eles têm que se organizar pra como vão fazer, entendeu? Eu acho bem legal, uma dinâmica cultural muito interessante e super válida, né? Quando a gente pensa em Quaresma, a gente pensa em sacrifício. Sim. Eles remontam muito aos 40 ou 44 dias que precederam a Páscoa, que ali perto da Páscoa foi quando, por exemplo, Jesus foi crucificado. Sim. Eles também vão remontar aos 40 dias de peregrinação do povo judeu à Terra Prometida, aos 40 dias que Jesus passou por tentações no deserto. E ambos esses casos, eles no deserto não se alimentavam direito, até mesmo não se alimentavam. Então, eles tentam trazer um pouco disso e vivenciar alguns sacrifícios para louvar a Deus e louvar ao Cristo. Então, eles falam muito de evitar carne vermelha, de fazer mais caridade ainda, de também pensar em algo que eles gostem muito e ficar sem essa coisa por 40 dias. E aí tem algumas regras que às vezes é só pra fazer em determinados dias, outros resolvem fazer a Quaresma inteira. Enfim, a gente não vai estar em detalhes porque não é da nossa religião. Sim. Mas a gente respeita muito porque nós vamos agora falar da questão de ritual e entender se no Espiritismo teria algo assim ou algo parecido, semelhante, o que o Espiritismo fala a respeito dos rituais, né? Sim, exatamente. A gente como espírita, né, a gente não tem muito essa visão de, vou me abster ou me abnegar de algo como um meio de exercer minha religião, de exercer minha fé a fim de agradar a Deus. A gente, sim, óbvio que a gente, né, todos nós estamos buscando evoluir, então a gente vai fazer certos sacrifícios, a gente vai passar por certas experiências que a gente vai ter nossas dificuldades. Mas a gente vê isso como algo natural, a gente não necessariamente coloca isso como um ritual específico, né? Daí o próprio Kardec, no Livro dos Espíritos, aqui nas questões 669, né, que a gente estava comentando aqui antes, ele fala bastante, né, sobre a questão dos sacrifícios. No caso aqui ele está colocando realmente sacrifícios, tipo, no sentido de sacrificar animais, sacrificar seres humanos. E sacrificar a si mesmo. Então, assim, a gente pode englobar isso tudo num quesito um pouco geral de ritual. Óbvio que a gente não vai colocar específico a ritual X ou ritual Y. Sim. A gente está pegando aqui num contexto global. Mas aí ele coloca, né, o uso de sacrifícios humanos remonta à mais alta antiguidade. Como o homem pode ser levado a crer que semelhantes coisas pudessem ser agradáveis a Deus? Ou seja, Kardec tá se indagando, né? Cara, há muitos anos atrás tinha sacrifícios humanos. Como Deus, né, se achava? O que Deus achava disso, né? E daí ele vem com a resposta, né? Primeiro, porque eles não compreendiam Deus como sendo a fonte da bondade. Ou seja, para eles, Deus se beneficiava desse tipo de coisa. E eles não entendiam que a bondade de Deus era para todos, para tudo e para todos. Então, para eles, às vezes aquilo que é ruim, Deus agrada que aquilo seja sacrificado. E não, Deus se agrada com tudo. Inclusive o que a gente vê como ruim, para Deus, aquilo faz parte da criação dele. Aquilo é algo tão valoroso quanto qualquer outra coisa, né? E que, assim, se ele é a fonte da bondade, se a gente quer honrar a Deus, glorificar a Deus, a gente tem que fazer coisas boas e não praticar violência, né? Aí ele continua, entre povos primitivos, a matéria vence sobre o espírito. Eles se abandonam aos instintos da brutalidade, e é por isso que são geralmente cruéis, porque o senso moral não está desenvolvido entre eles. Ou seja, né, na antiguidade, o que imperava ainda muito forte era a lei do mais forte, era a sobrevivência. Força bruta, às vezes, era muito mais valorizada do que atos de bondade. Então, às vezes, essa manifestação de força, essa manifestação
de conquista, né? É o que eles viam como que agradava a Deus, né? Daí, à medida que a gente foi desenvolvendo a nossa moralidade também, a gente foi entendendo que não, Deus, ele vê tudo, né, com carinho, com amor, entendeu? Uhum. E daí ele continua. Depois, os homens primitivos deviam crer naturalmente que uma criatura animada tinha muito mais valor aos olhos de Deus que um corpo material. Foi isso que os levou a imolar primeiro os animais e mais tarde os homens, visto que, segundo crenças falsas, eles pensavam que o valor do sacrifício estava em relação com a importância da vítima. Ou seja, quanto maior é o sacrifício que você faz, né, quanto maior é o sacrifício que você oferece, mais louvável é aquilo. Que, de certa forma, começou a caminhar para o caminho certo, mas a execução não é exatamente o que a gente vê hoje, né? Assim, quanto maior é o seu sacrifício, geralmente vem uma consequência maior disso. Pode ser, às vezes, positiva, pode ser negativa, depende muito da natureza do sacrifício que você fez. No caso da quaresma ali, que a gente está fazendo sacrifícios em prol de pensar em algo bom. Então, por exemplo, deixar de comer carne vermelha é produtivo. A gente sabe que, eventualmente, todos nós, quando evoluímos, devemos parar de comer carne num geral, né? Então, evitar a carne vermelha já é um passo bem grande, né? E, inclusive, é algo louvável. Nós que somos espíritas não temos esse costume, mas eu não veria nenhum problema se algum colega espírita chegasse e falasse, não vou parar de comer carne durante a quaresma. Inclusive, eu conheço pessoas que vieram do catolicismo, são espíritas, mas continuam, né, tendo com alguns rituais, vamos dizer assim, né, da quaresma, né? Então, continuam praticando a quaresma da maneira delas. O que elas acreditam que é benéfico para elas mantiveram, o que não é, elas descartaram. E a gente pode até trazer isso para, por exemplo, tem gente que se sente mais à vontade fazendo uma oração ajoelhado, cruzando as mãos, Sim. De olhos fechados, de olhos abertos, no escuro, frente à cama. Enfim, vários rituaizinhos que sentem que conectam mais a Deus. Exatamente. Então, é muito importante a gente já frisar agora que a gente não tem nem preconceito com rituais de outras religiões. A gente não julga e a gente não acha errado se essa é a maneira que a pessoa sente que se conecta mais com o divino. Porque o que importa é isso. Ou seja, o que o Espiritismo vem dizer? Que ele não é imprescindível. O ritual, o sacrifício não é imprescindível. A gente pode se conectar sem ele. Mas se a gente, por algum motivo, sente que se conecta mais, pode fazer à vontade, tranquilamente. Mas sempre também preservando a própria saúde, o próprio corpo, né? Porque tem sacrifícios que a gente coloca em risco a nossa própria saúde, a do outro, e na verdade não é isso que Deus quer. Exatamente. Tem que ter aquele equilíbrio, né? Ver que tipos de sacrifício que realmente você está fazendo em prol de algo bom e, às vezes, o sacrifício que você está fazendo porque você acredita que, né, vai fazer algo bom. Ou então, às vezes a gente faz algum tipo de sacrifício simplesmente porque a gente acha que vai ser bom, mas às vezes é algo que vai ser muito melhor pra gente, e às vezes é uma questão um pouco egoísta nossa do que realmente, tipo, isso vai fazer um bem para Deus, para a humanidade e tudo mais, né? E dependendo, por exemplo, do que você tira, do que você se abstém, aquilo ali era importante pra você ter uma saúde equilibrada. E você pode desenvolver uma doença, pode desmaiar, pode ter algo mais sério, e aí você tá colocando em risco a sua própria saúde. De que forma isso poderia estar agradando a Deus se Ele ama os seus filhos e quer que eles fiquem bem? Exato. Eu acho muito legal que uma das formas dentro da quaresma é intensificar a caridade. E aí não tem erro, né? Sim. Assim, eu acho que é o melhor sacrifício de todos. Sim. É você se doar ainda mais ao próximo. Top! E assim, é algo que a gente tem que fazer todos os dias. Na quaresma, eles simplesmente definem como, durante esse período de 40 dias eu vou me esforçar mais ainda. Isso. Eu vou dar uma atenção redobrada. Então, é super válido. Inclusive, essa questão, assim, eu vejo que parece muito claro, principalmente para nós que já estamos no espiritismo há muito tempo, o que é ritual, o que não é, o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Mas a gente tem que lembrar que, primeiro, não é assim para quem está chegando e não é assim, num geral, para todos nós, até mesmo. Coisas que, às vezes, a gente olha que, na perspectiva de quem está olhando de fora, por exemplo, você vai num grupo mediúnico. Daí, no grupo mediúnico, você vai almoçar com um colega e fala, hoje eu não vou comer carne. Por quê? Porque eu tenho um grupo mediúnico depois. Aí fala, é um ritual da sua religião. Não é bem um ritual, a gente entende o porquê que a gente não come carne. Mas é um costume, é uma boa prática de um médio que vai frequentar o grupo. Sim. Agora, na visão de um terceiro que está olhando de fora, que não tem conhecimento, para ele é um ritual, e tudo bem, faz parte. Né? O importante é respeitar a prática de cada um, independente da razão que seja. Né? Eu uma vez já vi até uma discussão sobre isso, de que a gente fala, né, enquanto espíritas, que não tem ritual, mas a gente faz muitas coisas repetidamente a depender do evento. Então, por exemplo,
toda vez a gente faz uma prece antes, faz uma Sim. prece depois, né? Tem frases, características que a gente costuma usar no momento da prece. Vamos elevar o nosso pensamento Sim. a Deus. Então, assim, querendo ou não deixa de ser. Uhum. Mas, no fundo, eu acho que o que diferencia é a gente saber que não precisava ser Exato. assim. Exato. Porque não é algo mandatório, não é algo que define a sua fé. Você fazer aquilo ou você deixar de fazer. É algo que você escolhe. Então, é por isso que eu digo, parece fácil diferenciar o que é ritual e o que é, por exemplo, um costume. Mas não é, costume é algo que você tem costume de fazer, mas você não precisa fazer. Já o ritual, não, aquilo às vezes está implícito de que você deve fazer aquilo por algum motivo, que às vezes não é necessariamente algo que você escolhe, é algo que já está predefinido. Ou né? que tem, assim, um nexo por trás, né? Uma razão, algo lógico. Uhum. E a gente não sente culpa quando não deixa de fazer, porque a gente sabe que Exatamente. aquilo não era extremamente necessário. A gente não tá traindo a nossa religião, né? Exato. Bom, mas continuando, ele coloca aqui, na vida material, tal como a prática geralmente se ofereceis, um presente a alguém, e o escolhereis sempre de um valor tanto maior quanto quereis testemunhar, mais amizade e consideração à pessoa. Devia ocorrer o mesmo com os homens ignorantes em relação a Deus. Ou seja, ele está falando, né? Hoje em dia a gente tem um costume de dar presentes. Uhum. O mesmo poderia ser feito a Deus, dê presentes para Deus. Agora, que tipo de presentes Deus considera, né? Deus leva em consideração? Meio que só de você fazer o bem para você mesmo já é um presente para Deus, porque você é um filho dele e ele te quer bem. Você fazer o bem para os outros é um presente maior ainda. Então, assim, é questão de você entender o valor daquilo, o valor que aquilo te traz e que traz ao outro, e quanto maior é esse valor, maior é o presente que você está dando para Deus, né? Óbvio que, falando assim, parece fácil, mas tem 1 milhão de nuances aí nesse caminho, né? E a gente pode também montar os ensinamentos de Jesus, que nos dizia que Deus faz cair chuva sobre justos e injustos, ou seja, ele não faz diferença entre os seus filhos, ele ama todos, e aí quando ele dá os mandamentos e fala amar ao próximo como a si mesmo, ali a gente tá vendo como agradar a Deus, né? Como amar a Deus. Sim. Porque a gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Sim. Pra amar o pai, que coisa melhor do que tratar a melhor forma possível os seus filhos, né? Aqui, nas nossas relações terrestres, a gente já sabe disso. Sim. Você quer agradar uma mãe ou um pai, é tratar bem o filho deles. Eles vão ser gratos, né? Eles vão ficar felizões. Então, quer agradar a Deus, é mais ou menos dessa maneira. Exato. É uma representação até de orgulho e respeito, né? Orgulho pelo aquilo que foi criado e respeito por aquilo que se é feito, né? Então... Bom, aí Kardec ele faz uma pergunta dentro da pergunta, né? Ele coloca, assim, os sacrifícios de animais precederam os sacrifícios humanos, né? Perguntando. Aí, não há dúvida quanto a isso. Então, tipo assim, os sacrifícios animais vieram antes dos sacrifícios dos homens, né? Assim. Foi evoluindo, né? Justamente por aquilo que ele comenta na própria resposta, de que à medida que a gente foi tendo uma concepção de, o valor disso é maior do que aquilo, a gente foi oferecendo coisas maiores. Então, primeiro o animal, depois foi entendendo, cara, mas um ser humano é muito mais valioso que um animal, né? Então, foi tanto assim, é que até as nossas leis hoje em dia amparam muito mais, óbvio, os humanos do que os animais. E tem uma briga até enquanto isso, não, sabe? Eles são tão importantes quanto. Mas como a gente tem essa percepção, são, assim, vamos dizer, da nossa própria espécie, aí eles tinham esse entendimento. Então, aqui eu vou provar o quanto eu adoro, né? Infelizmente, hoje em dia a gente diferencia, tipo, a natureza e a humanidade. Mas sendo que a humanidade faz parte da natureza. Isso. E aí é essa discussão que a gente tem, né? Bom, aí ele coloca a outra pergunta dentro da pergunta, segundo essa explicação, os sacrifícios humanos não se originaram de um sentimento de crueldade, né? Então, não foi algo que, os seres humanos pensaram, nossa, eu vou matar essa pessoa, eu vou sacrificar essa pessoa para glorificar a Deus porque eu quero, porque eu sou mau, porque eu acho que isso vai me engrandecer acima de outros seres humanos. Bom, aí eles respondem, né? Não, mas de uma ideia falsa de ser agradável a Deus. Ou seja, eles fizeram isso porque eles queriam agradar a Deus. Eles só não tinham a noção de que isso não necessariamente iria agradar a Deus. Então, vede Abraão. Depois os homens abusaram imolando seus inimigos, mesmo seus inimigos particulares. De resto, Deus não exigiu jamais sacrifícios, não mais de animais que de homens. Nenhum de outro. Ele não pode ser honrado pela destruição inútil de sua própria criatura. Ou seja, Deus não satisfaz com nenhum dos dois, não fica feliz com nenhum dos tipos de sacrifício, nem de homens, nem de animais. Todos para eles são parte da sua criação, né? E agora, para mim, acho que essa é a questão mais importante que você vai ler agora. Que é a questão 670, né, do Livro dos Espíritos. Ele coloca, os sacrifícios humanos feitos com uma intenção piedosa foram alguma vez agradáveis a Deus? Daí ele responde, não, jamais. Mas Deus julga a intenção. Os homens, sendo ignorantes, poderiam crer que faziam um ato louvável, imolando um de seus semelhantes. Nesse caso, a Deus não interessava senão o pensamento.
E não o fato. E não o fato, exatamente. Melhorando-se, os homens deviam reconhecer seus erros. E esclarecidos, eu digo esclarecidos porque os espíritos estavam, então, envolvidos por um véu material. Né? Melhorar seus erros e reprovar esses sacrifícios que não Isso. deveriam mais entrar. Isso, exatamente. Pera. Na ideia de espíritos esclarecidos. Isso. Aí, eu digo, porque os espíritos estavam, então, envolvidos por um véu material. Mas, pelo livre-arbítrio, eles poderiam ter uma percepção de sua origem e de seu fim. E muitos compreendiam já, por intuição, o mal que faziam, embora só praticassem para satisfazer suas paixões. Ou seja, Deus, por mais que foi feito esse ato de sacrifício, né? Um sacrifício que não agrada a Deus, ele não estava só interessado no ato, mas sim na intenção. Então, é a mesma coisa que a gente estava falando aqui. A gente faz, às vezes, atos, a gente tem costumes, tem rituais que não são necessários, mas Deus não está interessado se aquele ato é necessário ou não, né? Não está interessado só nisso. Ele está interessado em qual foi a intenção por trás, o que essa pessoa estava pensando quando ela fez isso. Se isso foi um motivo louvável, Deus vai estar feliz. Então, a gente tem que pensar muito mais sobre a intenção do que sobre o ato. E é isso que nós espíritas acreditamos no final da história. Por mais que a gente, às vezes, ainda tenha costumes, tenha coisas que a gente faz repetidamente, que a gente pode considerar um ritual, no final a gente sempre acredita que o que importa não é o ato em si, e sim a intenção que estava por trás, né? Isso, e que se a intenção é boa, mas a gente acaba prejudicando outras pessoas, ou se prejudicando, Sim. mais ou menos a mensagem aqui é de que, com o tempo, a gente vai se esclarecer o suficiente para perceber que esse não é bem o caminho, que tem outras formas. Mas a gente não vai ser julgado com o mesmo peso, com a mesma medida de quem faz com crueldade, com maldade, e não realmente achando que aquilo vai levar a algo bom ou vai realmente mostrar o tanto que a gente ama a Deus. Então, no final das contas, é justamente por isso que a gente não julga nenhuma outra religião e só esclarece para quem procura o espiritismo de que ele é livre para se conectar com o divino. Você não precisa estar na casa espírita, você não precisa fazer uma oração de uma determinada maneira, você não precisa se vestir de uma determinada maneira, você não precisa fazer nada ao longo do ano muito específico, mas seguir no fundo e no geral os ensinamentos de Jesus, porque é isso. Porque no final da história, né, quando a gente pensa nos atos que a gente faz, quando a gente faz algo sem a intenção de fazer mal, mas sim a intenção de fazer bem, eu acho que Deus ainda colocou pra gente um artefato, né, um elemento pra gente poder equilibrar as coisas, que é a nossa própria consciência. Naquele momento, às vezes, a gente não teve a noção do mal que a gente fez e só focou no bem, e daí Deus não vai julgar a gente mais do que, por exemplo, às vezes o próximo vai julgar. Ele vai tentar sempre entender a intenção. O próximo, às vezes, não vê a intenção. Agora, à medida que a gente vai evoluindo, que a gente vai tendo uma evolução moral, a nossa própria consciência também já faz esse papel. Então, é um meio da própria evolução acabar equilibrando essa situação, né? Porque daí, a partir do momento, certo ponto que você começa a ter consciência, quando você faz, já não é nem Deus mais que intervém. É você mesmo. É Deus na forma de você mesmo, né? Vendo que, cara, o que eu fiz foi errado. E a sua própria consciência começa a agir. E aí, daí, assim, à medida que você vai evoluindo, você vai começando a ter essa distinção até o momento que você vai se depurar, tanto que agora eu sou um servo de Deus, né? Eu sirvo para atender às vontades dele. E aí, até pra gente também reiterar a questão de, isso aqui faz Deus feliz, isso aqui faz Deus triste. Deus, eu acho que não tem essas emoções, porque, né, é como se, então, ele fosse preferir algo, ou julgar algo, e ali fazer uma espécie de distinção. A gente sabe que não é o caso, né? Então, mesmo quando a gente manda mal, quando não é exatamente como deveria ter feito, isso não muda o sentimento dele, a forma como ele enxerga, ele tem aquela paciência de esperar, e ele não é que ele tá feliz, né? Mas a gente tá se aproximando mais dele, ou seja, entrando numa comunhão maior com Deus, porque ele já tá ali do nosso lado, mas pra gente conseguir perceber e sentir cada vez mais, é nesse processo de depuração. Sim, porque no final da história, Deus é amor incondicional, ele ama tudo extremamente, o máximo que é possível sempre. Então, quem nunca se sacrificou é igual amado de quem se sacrifica todo ano. Exatamente, e a gente já tá só caminhando pra começar a chegar nesse mesmo nível de amor que Deus. Daí quando a gente começa a entender, aí tudo se encaixa. É isso. Mas é isso, galera. A gente queria agradecer a atenção de vocês, quem ficou aí até o final. A gente aproveita para pedir aquele like, se você ainda não deu, para acompanhar o nosso programa, deixar aí nos comentários a opinião de vocês desse episódio. Também, talvez, uma sugestão de tema que vocês gostariam de ver por aqui. A gente tá sempre de olho, a gente se importa muito com a opinião de vocês. Esse programa é pra vocês. E a gente se vê muito em breve, se Deus quiser, no próximo Espírita Pop. Até lá!